Bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística. É um prazer estar aqui com você novamente. Como vocês estão, meus iluminados? Eu espero que estejam todos muito bem. Graças a Deus, estou muito bem também. E eu gostaria muito de agradecer a você que chegou e que ficou. Se você está chegando aqui nesse vídeo hoje pela primeira vez no nosso canal, eu peço que você já se inscreva, curte, compartilha, para que o canal possa crescer. E se você se inscreve no canal, sempre que houver um vídeo novo, você vai receber as notificações desse vídeo. Assim você não perde os novos vídeos que entrarem aqui no canal, tá certo? Gente, nós estamos num momento bastante interessante dos estudos das cartas de Cristo. E ontem nós paramos, né, na parte em que Jesus ele estava voltando dos 40 dias no deserto e por um momento, diante de tudo que ele vivenciou nesses 40 dias, ele duvidou do que ele vivenciou. E isso é muito comum, porque nós, enquanto seres humanos, e Jesus ele estava encarnado aqui, ele era um ser humano como nós, a nossa mente, ela faz com que a gente duvide, né? Duvide das coisas, duvide de nós mesmos, faz com que a gente duvide de muitas situações. E Jesus, após passar 40 dias, tendo toda a revelação da criação, não é? Todas as revelações que Deus deu a ele, e diante de todo aquele êxtase que ele vivenciou, quando ele estava retornando, por um momento ele duvidou. E aí ele pediu perdão a Deus e já entrou em oração, né? Para ele poder novamente voltar àquele estado de graça que ele se encontrava enquanto esteve no deserto. Então nós vamos dar continuidade daqui hoje, que ele está retornando, tá certo? Para casa. Agora começa a missão do Cristo. Bom, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a oração de abertura, não é? Pedindo a Deus que a gente possa ter sempre o entendimento dessa palavra, o entendimento do que Cristo quis nos ensinar. Então vamos fazer a oração inicial? Vamos lá? Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha proteção, minha saúde, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Amém. Bom, essa é a oração que nós temos que fazer sempre antes de começar os estudos das cartas de Cristo. É uma oração que Jesus ele pede que a gente faça, inclusive aqui no livro, tá? Por quê? Porque a gente está pedindo a Deus para que Ele abra a nossa consciência para esse entendimento, né? E agora, eu peço a Deus também que Ele possa nos dar o entendimento, a sabedoria, que a gente possa compreender a mensagem do Cristo da melhor maneira possível para a nossa evolução mental e espiritual, para a nossa evolução pessoal. Tá certo, gente? Então vamos lá, vamos dar continuidade aos estudos, porque tá ficando muito interessante. Bom, então
Jesus, ele por um momento duvidou, como eu falei, e ele disse, né? Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Além da gente duvidar, a gente ainda tem o ego que quer o quê? Nos ditar, né? Aquilo que a gente deve fazer mediante aquilo que a gente quer, né? O nosso ego, não, vou fazer do meu jeito. E aí, por um momento, ele pensou dessa forma, mas ele se deu conta de que ele estava estava duvidando do poder de Deus e sendo egoísta com tudo que ele tinha aprendido no deserto naqueles dias, não é? Novamente a resposta chegou com força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso, e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois pensei, com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco. Só um momentinho. As suas vidas. Eu poderia eliminar toda dor e todo sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar, tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo, e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo, como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas suas doenças e problemas. Eu ganharia estima e respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Vejam bem. Esses foram os primeiros pensamentos de Jesus. Por um momento, quem dominou os pensamentos de Jesus? O ego. Jesus pensou em como ele poderia ficar rico, em como ele poderia ficar famoso. Claro que ele quis ajudar, ele pensava em ajudar a humanidade, mas ele estava pensando em quê? Na riqueza, na fama, no poder. Por um momento, eu estou entendendo dessa forma. Ele está dizendo que por um momento o ego dele estava falando mais forte. Será que Deus deu a ele todo esse entendimento para que ele pensasse somente dessa forma? Será que ele não está se deixando levar? Ele teve o privilégio, Deus deu todo o conhecimento a ele, o segredo da vida a ele. Ele tinha todos os segredos, todas as soluções para a vida das pessoas com ele. E diante desse poder que ele tinha agora, ele estava pensando em utilizar isso para quê? Para ajudar as pessoas. Em nenhum momento ele deixou de pensar nas pessoas, mas ele começou a pensar em como ficar rico, em como ganhar fortuna, em como ficar famoso e reconhecido.
Então, eu acredito que aqui o ego esteja dominando os pensamentos de Jesus naquele momento, como um homem normal, como um homem que ele era, né, de carne e osso. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai, para ter ajuda em tudo que eu empreendesse? Vocês viram só? Por um momento ele se deu conta disso, né? Ele levou um choque quando ele percebeu que ele estava pensando de uma forma diferente aquilo que ele havia aprendido no deserto, né? Deus não falou que tudo que a gente precisasse era para pedir a Ele? Eu não havia aprendido que a única maneira pelo qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai? Para ter ajuda em tudo que eu empreendesse? Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano, ainda que essas características humanas fossem a causa de grande angústia na vida das pessoas. Não era essa mesma angústia que a obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, acabei de falar, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, do qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diária. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. Então, quando a gente pensa somente como a gente quer fazer as coisas, né? Então, você tem um desejo. Aqui, no caso, Jesus, ele havia recebido o conhecimento da vida, ele tinha o desejo de ajudar muitas pessoas, mas, além disso, ele tinha o desejo de ficar rico, famoso, poderoso, ia poder ter tudo que ele quisesse, as pessoas iriam respeitá-lo e ele ia deixar de ser aquele Zé Ninguém que ele se dizia ser naquela época, né? Que ele se considerava. Antes dessa transformação, até as pessoas o achavam inútil. Então, o que estava dando poder para Jesus ali? O ego. Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Mas será que quando a gente não tem vontade de fazer algo, a gente não tem que pedir a Deus? Senhor, eu estou com vontade de fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, eu não estou fazendo porque eu pensei em fazer e quis fazer. Foi muito difícil eu começar esse canal. Eu explico isso aqui nos vídeos. Sempre foi muito difícil para mim a exposição. E os primeiros vídeos demoraram muito para sair, porque eu começava a gravar, eu parava, eu não conseguia, eu tinha vergonha, eu não sabia como falar, como me portar, mas era o meu ego. E quando eu comecei a deixar nas mãos de Deus, não, Senhor, se é essa a minha missão, então eu vou sentar ali, eu vou fazer o vídeo do meu jeito, falando do meu jeito, sem querer perfeição. Não é? O Senhor vai me ajudar. E é o que está acontecendo. Então, está correndo, as coisas estão acontecendo como Deus quer e não como eu quero.
eu consigo fazer o vídeo, às vezes eu não consigo fazer o vídeo, e eu não vou ficar me cobrando por causa disso. Por quê? Porque Deus, ele sabe o propósito desse canal. Hoje pode ser que tenha uma pessoa assistindo os meus vídeos, amanhã pode ser que tenham milhões. E essas mensagens, elas vão ajudar alguém. Uma ou muitas pessoas, eu não sei qual é o propósito, mas eu tinha esse propósito, então eu deixei na mão de Deus e Ele que está guiando as coisas, né? A espiritualidade de luz é que está me guiando nessa jornada. Vamos ver o que vai acontecer futuramente, não é? Pode ser que esses vídeos ainda ajudem muitas pessoas, mas o meu ego lá no começo era de não fazer. Eu já me sentia mal, já não queria fazer, porque eu não me sentia bem. Enquanto eu tinha esse chamado para fazer, eu tentava e começava e não conseguia, né? Depois agora tá indo tranquilamente, graças a Deus. Nem não edito os meus vídeos, é muito raro editar. Porque eu acho que o que acontece no vídeo, mesmo os erros, é importante. A gente é humano, a gente não é perfeito, né? As pessoas têm que conhecer a gente como a gente realmente é. E aqui então Jesus ele fala que a mente dele estava dominando ele, o ego dele, pensando nos benefícios que ele poderia conseguir com todo esse conhecimento, né? E o mais importante, a consciência do Pai trabalhando por meio de mim faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Porque naquela época as pessoas não tinham tantos estudos, né? As pessoas não tinham conhecimento, não estudavam. Todas nós temos a nossa sabedoria natural, que a gente já nasce com essa sabedoria, né? Mas existem pessoas que não. Então, assim, Jesus poderia não jogar pérolas aos porcos. Como que eu posso dizer? Vamos colocar de novo o canal aqui, meus vídeos. Eu estou falando para pessoas que se conectam e querem entender o que eu estou falando e conseguem entender o que eu estou falando. Porque é um assunto que interessa essas pessoas. Agora, pode ser que alguém entre aqui no vídeo, não goste, me critique, saia, não fique, não sei. Por quê? Porque não se conectou. Então, não adianta eu querer falar para uma pessoa que não se conecta com a mensagem que o canal quer passar. É jogar pérolas aos porcos. Eu não falo em parábolas. Mas Jesus, naquela época, ele precisou falar dessa forma. Porque ele entendeu que as pessoas que fossem se conectar, entender a mensagem, elas iriam entender e absorver isso e colocar em prática. E quem não entendia o que ele estava falando através das parábolas, não ia entender, porque não era o momento dela, nem todo mundo está preparado, né, para ouvir e assimilar, entender a mensagem. E tá tudo bem, porque cada um tá no seu momento. Ele não iria ficar jogando pérolas aos porcos, falando para quem não queria entender. Tá certo? Então aqui para você ver, Jesus, enquanto, né, ser humano, também por algum momento deixou o seu ego falar mais alto, até que ele entendeu que não era conforme ele queria, que ele não ia ensinar o que ele aprendeu do jeito que ele achava que ele queria, mas sim como Deus queria, né? E aí Deus deu a ele essa consciência de falar em parábolas, não é? E assim ele ia continuar fazendo a missão, começar a realizar a sua missão, né?
com a humanidade. Bom, gente, eu vou parando por aqui, o vídeo já tá com 20 minutos, eu não quero fazer vídeos diários longos, mas o assunto é muito interessante. Agora amanhã a gente continua, porque ele já tá quase chegando de volta na sua cidade, é uma passagem bastante interessante. Eu espero que você retorne aqui amanhã para ouvir, para os nossos estudos, e pense aí, como Jesus, ele também pensou como humano, né, naquela época. Você tá vendo? Não é pecado a gente querer prosperar, a gente querer ser próspero, ter riqueza, não é pecado, né? Mas a gente também não pode pensar que a gente tem que fazer as coisas só do nosso jeito. A gente tem sempre que pedir o quê? Primeiro para Deus, né? Senhor, eu quero muito realizar isso, trabalhar com aquilo outro, Senhor. Eu te peço, esteja presente, né? Dê o direcionamento do meu negócio. Eu quero abrir um negócio, uma loja online. Não sei com que você deseja trabalhar, vender doce, fazer alguma coisa. Senhor, esteja comigo nesse propósito. Me dá o direcionamento correto. Seja feita a sua vontade na minha vida, não somente a minha, né? Essa é a minha vontade, mas se não for a sua vontade para a minha vida, me dê o direcionamento correto, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Jesus, ele não vai nos abandonar, ele vai nos orientar, tá certo, gente? Sempre coloque Deus antes de qualquer coisa. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, porque ele dá o direcionamento correto para que a gente caminhe e realize as coisas que estejam de acordo com as leis divinas, com aquilo que Deus preparou pra gente, né? Tá certo? Então, medite nessa passagem de hoje, tá certo? Amanhã eu retorno pra gente continuar os estudos, e amanhã vamos ver o que Jesus nos conta, porque começa a ficar mais empolgante ainda agora que ele tá retornando para casa, para a família. Vamos ver como a família recebeu Jesus. Tá certo, gente? Então eu queria muito agradecer você que ficou até aqui. Peço que você curte, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para o canal crescer. Vamos resplandecer o canal para o mundo, levar essa mensagem para mais pessoas, tá certo? Eu conto com a sua ajuda. Por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem com Deus e namastê.